noite a todos. Está no ar mais um Pod Vale aqui na TV do Vale. Pedindo logo para que vocês compartilhem através do nosso canal no Facebook, a nossa página do Facebook e também transmitido ao vivo pelo YouTube. Hoje vamos conversar com a psicóloga Raíssa Castro. Vai falar um pouco da área da psicologia e tirar dúvidas de todos os telespectadores em relação a transtornos psicológicos, o TEA, transtorno espectro autista e também ansiedade, depressão. Enfim, fiquem ligados, a gente vai para um comercial e a gente já volta com Raíssa Castro, direto aqui do nosso podcast. Compartilhe, lembrando também que vamos transmitir pelo YouTube e pelo Facebook e alguns pontos da entrevista no Instagram, no Kawaii e no TikTok. Então, o que você tem a dizer? O que você acha? Qual a opinião que você dá? Por que tem aumentado tanto crianças com autismo? Uma dúvida, né, que todo mundo assim tem, que faz decorrente. Então, assim, a pessoa até fala assim, mas antigamente não tinha, né? Não tinha isso. Ou até tinham, né? Não tinha, era diagnóstico. Hoje a ciência, os estudos são muito mais avançados. Então, aquela criança que era taxada como preguiçosa, né, como a criança mais danada, né, da sala, poderia ter alguma coisa, né, que está também, né, um dos transtornos, né, que vem muito na clínica, a questão do TOD, o transtorno opositor desafiador, né, que... Eu não sabia desse. Não sabia desse. Que vem também, né, a questão da criança, o adolescente ser desafiador, né, de não, tipo assim, como é que eu posso explicar? Ter regras, eles não gostam de obedecer, sabe? Então, assim, aquela criança que mata a aula, que pula muro de escola, que não respeita nem o conselho tutelar, que já teve realmente, né, da gente ter esse amparo psicológico, né, com as crianças, com esse, com essa equipe, né, que ele juntamente ajuda, no caso eu estou falando quando eu estava no estágio, mas hoje na clínica também é mais comum, então, assim, tem que saber lidar, né, com eles, e antigamente também era conhecido como burro, né, como uma criança que não sabe de nada, e sabem, né, tem criança hoje que tem um potencial muito avançado, você só basta saber as habilidades apropriadas para estimular ela. Vou voltar aqui no celular. Pois é, Raíssa, aí, qual foi esse que você falou aí? Que eu passei TOD. O TOD, o transtorno opositor desafiador. Pois é. E o TDAH? Vamos falar um pouco do TDAH. É o transtorno, né, de hiperatividade, né, na déficit de atenção, que é o TDAH, transtorno de atenção... É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso. Que eu enganchei um pouco. Certo. Mas ele é voltado pela questão de atenção, né, e hiperatividade. Você tanto pode ter a questão só voltada à atenção, como a questão de voltar dos dois, né? Tem a comorbidade de ter os dois. Certo. E quando é que a pessoa percebe que tem esse TDAH? Quando é que a pessoa percebe? Quando percebe? Quando tem, né, um maior prejuízo, né, na vida, né, que percebe que é o que? A questão da inquietação, que não consegue, geralmente, né, em crianças e adolescentes, não consegue se concentrar na escola, tem pensamentos, né, toda hora, né,
que não consegue controlar e se organizar, porque o TDAH, ele é como é que eu posso dizer, um transtorno que ele é na questão do lombo frontal, aqui da nossa parte do cérebro, e ele afeta a questão da nossa tomada de decisão, né? Tipo assim, a questão de planejamento, de tudo isso, das funções executivas. Então, assim, em algum momento pode, né, a questão de não saber decidir naquele momento e agir muito pelo impulso, a pessoa ser também impulsiva. Né, de não saber decidir, né, ter aquela calma, né, e também tem a questão da flexibilidade cognitiva. A pessoa não tem uma flexibilidade, né, cognitiva boa para entender, né, algumas situações da vida, alguns momentos difíceis, né, e vem puxando a questão também, muita coisa, né, da É, frustração. Sabe aquela criança que não aceita um não com facilidade e qualquer coisinha, tipo assim, chora, tem comportamentos, sabe, assim, bem eh, desregulados. E, assim, é uma questão que está muito grande, né? Muito recente, está dando aí diagnóstico tanto em crianças como adultos. pois é, e as pessoas que acham que tem esse TDAH, Hum, eles podem procurar um psicólogo para um tratamento? sim, era até o ponto, né, mais importante de falar, que é esse, né? Se você acha que tem, né, alguma questão voltada à impulsividade, né, à questão de atenção e precisa, né, tem que buscar um profissional, né? O psicólogo, né, ele vai dizer se você realmente tem ou se não tem, porque hoje em dia todo mundo, esqueci não sei o que, eu tenho TDAH, né? Eu É, esqueci outra coisa, eu tenho TDAH. O é, TikTok tá tá ouvindo, né, aí. Watson? Tô Ele acha que traficando esquece aqui. muito, né? Tem É, TDAH. é, Não é assim, né? Porque o TDAH também, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, para a pessoa ter, ela tem que ter adquirido na infância. Tá entendendo? Então, assim, tem um certo período que também ele afeta muito a questão da memória, né? Então, assim, isso. tem coisas que a pessoa é um pouco mais desatenta, né? Não consegue ter aquela memória, né, operacional, mais funcional. E por isso que a terapia vem, né, tão importante para intervir nesse momento, que a gente vai o quê? Estimular. Né, estimular essa habilidade que pode estar sendo afetada e trabalhar questões de comportamentos, né, de convívio, né, da questão da sociedade. Isso. Gente, eu queria até entrar aqui em um tema um pouco árduo, mas que é necessário, já que a pauta é a psicologia e a psicologia trabalha a mente humana. Não é isso, Uhum. Raíssa? Então, a questão do suicídio, né? Eu já vi muitos casos, Hum, inclusive aqui na cidade de Iracema, e e cidades vizinhas, de pessoas que estavam com depressão e até alguns familiares, não, isso é falta de arrumar o que fazer, tem que arrumar um trabalho, uhum, tem que estudar, etc, e etc. É natural que a mente humana, o ser humano, quando tem atividades, trabalha, tá com a mente ocupada, né? Como diz o isso. ditado. Mas não significa que você está livre de uma depressão, né? Então aqui a Não. psicóloga Uhum, está aqui, eu vou fazer uma pergunta uhum, introduzindo uhum, na minha fala, o que você tem a dizer para algum pai, alguma mãe que está aí assistindo, ou que vai assistir depois, que se sente que o filho ou a filha, ou algum parente, né, uhum, não entendi. necessariamente às vezes somente um filho, mas um parente próximo, um irmão, um sobrinho, enfim, alguma pessoa muito próxima, se ela sentir que essa pessoa está com comportamentos diferentes, um pouco Quer dizer, isolado, o calado, principal. aí o que que a Uhum. psicóloga tem a dizer, principalmente para os familiares? Próximo mês. Tá certo. É uma ótima pergunta, né? Que realmente você já começou a falar. Realmente é ela se atentar aos sinais, né? A mudança repetida de comportamento, né? Ser mais empático, né? Porque hoje em dia tá aí, tá escancarado, né? A questão do suicídio, porque muitas vezes as pessoas não se sentem, como eu falei, acolhidas, né? Pela própria família, porque vem a questão do quê? Do julgamento, né? Da questão da pessoa não apoiar, né? Só pressionar, né? Porque é muito fácil você pressionar. Agora, cadê que você chega apoiando, né? Apoiar, motivar. Então, assim, hoje as pessoas são muito cobradas.
são muito cobradas. Então, assim, eu peço para as famílias, né, ter mais cuidado, né, porque chega criança de 6, 7 anos para mim em atendimento, de dizer que a mãe não acredita quando ela está tendo uma crise de ansiedade. Então, assim, como assim? As crianças hoje em dia, elas são muito espertas. Elas sabem dizer o que estão sentindo. Às vezes elas não vão saber nomear a emoção naquele momento e vai agir de comportamentos inadequados, né? Vai ficar mais irritado. Então, assim, perceba, né? Porque o seu filho vai mudar, o seu filho vai mostrar os sinais. E nesse momento ele precisa de acolhimento, ele precisa que você escute aquela queixa. Se você não souber falar, não fale nada, só escute, só esteja atento. Ou então, se tiver tão grave assim, busque uma ajuda, né, do profissional adequado. Que vai saber conduzir melhor, porque, gente, isso é sério. Eu, né, até agradeço de Assis ter falado nisso, porque a maioria das mídias, né, e até a questão mesmo de saúde pública, fala mais essa questão em setembro, porque é setembro amarelo. E a gente que é psicóloga, a gente gosta de realmente frisar isso o ano todo, né, a importância disso o ano todo. É tanto que a gente não gosta tanto assim de falar em setembro amarelo, porque isso dá gatilho. Né? Tanto que eu, juntamente com a Socorro, né, fizemos até um projeto em Iracema com a questão do município geral. Aqui tem a questão da prevenção à vida, né? A mostrar a valorização da vida para essas crianças, né, e adolescentes. E uma, né, das dicas que eu dou para que a pessoa, porque assim, como você falou, não tem como não adquirir. Todo mundo tá no meio, né, inserido e tem a possibilidade. Só que você pode tentar o quê? Algumas dicas de tentar não adquirir, né? Que é a questão de fazer o quê? Atividade física, né? Ter uma vida ativa saudável, não se pressionar tanto, né? Não trabalhar tanto, porque assim, a questão do trabalho hoje é da corrente. Eu sei que a gente precisa trabalhar, né? Que a gente precisa daquele ganho, mas você também precisa de qualidade de vida. Para você cuidar do outro, você também tem que estar bem, né? Passa um tempo, um momento com seu filho, né? Brinca um pouco com ele e depois você vai e retorna de novo para trabalhar. Porque hoje, dia 6, a maioria das pessoas que estão em depressão é por excesso de carga, entende? É uma carga muito grande e uma pressão muito grande do trabalho. Né, de se autocobrar. Eu sempre digo nas minhas sessões que a gente, os nossos pensamentos, são os nossos maiores inimigos. Né? Porque se você deixar o seu pensamento te dominar, chega mesmo a esse ponto, né? De achar que realmente é isso que eles acham, que é a saída. Só que a gente, como sociedade hoje em dia, né, falando de saúde mental no geral, a gente tem que ter esse olhar. Né? A gente tem que ter esse cuidado, tem que falar menos, né? Puxando para a questão de rede social, Exatamente. né? Eu já vou entrar nessa pauta aí, Raíssa. Inclusive, em casa, né? Eu acredito que o convívio com os pais em casa, a forma da criação, você acha, no seu ponto de vista, que brigas em casa, problemas entre os pais também pode acarretar a um transtorno Uhum. psicológico a uma criança? Sim, pode. É tanto que hoje em dia também, né, tem muita questão de separação, né, e tudo que é normal, né, tipo assim, hoje em dia procurar ajuda, né, psicológica. E também tem essa questão de conflitos, né, porque cada família tem uma dinâmica familiar. Né, a gente sabe. Isso. Então, assim, essas questões de conflito, de brigas, isso a criança, ela vai perceber, ela vai sentir e vai refletir, né, no comportamento dela. Então, assim, às vezes o pai acha que, ixi, essa criança está mal-humorada, essa criança chora do nada, e às vezes, assim, nada é do nada. A psicologia e as minhas especializações, né, que eu trabalho, TCC, análise do comportamento, explica que tudo tem, né, a explicação. É tanto que Isso. a gente da psicologia gosta muito de investigar, né? Então, Isso. assim, a gente não é o dono do saber, mas a gente sempre diz que nada é do nada, né? Sempre vai ter ali alguma coisa. E esses conflitos internos de mãe e pai tem, só que é sempre bom evitar, né? Fazer sentar perto da criança, né? E procurar também uma ajuda, né? Porque isso diz mais sobre os pais, né, do que sobre a criança. Pronto, eu vou até aproveitar, produção, arranja uma algo assim pra gente. Raíssa, aproveitando que agora em março, dia 2 de março, vai fazer 27 anos
que houve aquele trágico acidente com o grupo Mamonas Assassinas. Eu não sei se Uhum, você já viu falar, uhum. né? Não é do seu tempo, acredito que Não, você mas eu tava já ouvi aí, vai falar. nascer, né? Então, eu estava assistindo um vídeo esses dias no TikTok e agora, todos os anos, quando vai aproximando a data da época do acidente, aí começam a postar as coisas dos Mamonas, e quem viveu aquela época foi um fenômeno na década de 90, de 95 a Uhum, 96, né? E eu vi um vídeo de uma pessoa falando que até hoje não superou, porque era muito fã, gostava demais, uhum, e que ela chegou a ter depressão por acompanhar os Mamonas Assassinos através da televisão. E quando houve aquela morte, ela disse que passou anos, que ela era criança, uma criança de 9 anos, 9 para 10 anos, e pegou a depressão. Naquela época eu não sabia o que era depressão, mas quando na fase adulta ela uhum. viu, né, foi diagnosticada com Com uma depressão muito depressão. profunda por aquela Sim. perca. Aí onde vamos chegar, Uhum, eu introduzi esse comentário para fazer a pergunta. Hoje a gente vê muitas crianças, chegam em casa, tem duas, três crianças no telefone, no na celular, tela. jogando, assistindo vídeo, não conversam, a gente vê pouca interação entre as crianças. Antigamente você via as crianças brincavam de Isso. bicheiro, de esconde-esconde, e hoje pega o celular lá e vai assistir. Então isso pode sim levar também a transtornos psicológicos. Pode sim, né? Que até porque hoje está aí, né, no DSM-5 explicando que a questão de jogos, né, essas coisas também vicia, né? Não é um uso de drogas, mas ali você está liberando, como eu falei, informações sensoriais que vai dar a questão do prazer, né? Que tudo é muito fácil ali. Aí puxa a questão da frustração, né? O porquê que as pessoas hoje se frustram e fica triste com Pois facilidade, né? é. Porque a depressão é uma tristeza profunda, né, como essa fã dele aconteceu, né, porque ela ficou numa tristeza tão imensa que ela não conseguiu lidar com aquela situação no momento, né, com aquela emoção. E então assim é muito comum a gente ver as crianças hoje em dia na tela, no celular e em terapia, o que a gente mais recomenda é para tirar o excesso, né? Então, assim, cada faixa etária tem o seu devido tanto, né, e horas para assistir. E os pais têm que estar mais atentos a essa questão de vídeos, né, em YouTube, de TikTok. Hoje, o nosso mal do nosso de todo profissional da área da infância juvenil é esse TikTok, é essa questão do acesso, porque no YouTube, TikTok é o que mais vê. Você não vai lá e escolhe, não, vou assistir só isso. Não, não. É o que os adultos mais veem. Então, assim, vai ter coisas da MC Pipoquinha lá, vai ter coisas que não é realmente Porque para a eles. internet não é censurada, Não né? é censurado, exatamente. Aí você diz assim, sim, Raíssa, aí é só dizer para tirar as telas e pronto. Não, não tem como você tirar ele desse meio da tecnologia. Você vai o quê? Diminuir para diminuir o excesso e diminuir os danos. Né, que é isso que a gente busca para nossas crianças. Que até porque, como você falou, pode sim adquirir um transtorno maior depressivo, né, ansioso, porque vai estar ali a questão do celular toda hora, né? O celular é muito rápido, como eu falei, né? Não trabalha a questão do esperar, de ter paciência e deixa de ter a interação social, né? Nós somos seres biopsicossocial. A gente precisa da interação do outro. Por isso também que vem questões de conflito muito na questão da educação também, né? A gente vê que as crianças hoje não sabem lidar muito com o outro, né? Vem questões de bullying, vem muitas essas questões, e a pessoa hoje em dia tem que saber, né, se situar na situação, saber conversar, né? Como eu falei, os pais têm que saber conversar com seus filhos, orientar, né? Cada um da melhor forma possível. Então, assim, pode sim, né? O excesso de tela pode chegar a esses transtornos e pode prejudicar, né, o desenvolvimento da criança. Então, eu dei um conselho aí para os pais, né, Uhum, que vamos fazer um cortezinho, viu, vamos. produção, desse parecer, vamos dizer assim, da psicóloga. O que que Uhum, os pais devem fazer? Como é que os pais devem agir em relação aos filhos estarem direto no celular o dia exato. inteiro? Até tem pais que dizem assim, tá, bora dar logo esse menino para jogar logo isso aqui para me deixar em paz. Aham. Então, o que que os pais podem ver, o que que eles podem ter de prejuízo com isso? Então, dê uma Pronto. orientação para os pais. Assim, a gente sempre fala, né, na orientação parental
que você, como eu falei agora, você não vai tirar por completo, mas você vai diminuir o excesso daquela criança. Mas não é só tirar, você tem que dar também algo, né? Se você está tirando, você tem que trocar, você vai modificar por outra coisa. Seja o quê? Ah, infelizmente vai ter um momento que vai ter que ser da sua companhia, né? Sai um pouco com ele, né? Leva ele em parquinhos, bote ele em atividades extras, né? Curriculares, né? Não sei, uma natação, um futebol, porque isso também vai desgastar a energia e vai tirar eles de telas, né? Tem muitos jogos aí pedagógicos que você pode estar dando para a criança, né? Como você falou, hoje as crianças mal brincam e ali vai estar trabalhando e estimulando elas, né? Hoje na terapia, a terapia ABA é muito brincar, né? Como os pacientes sabem que a gente trabalha, o nosso material é os brinquedos, porque a gente acredita que com brincar a gente pode modificar, né? A gente pode ajudar aquela criança A a interagir. interagir, que é um recurso lúdico, né? Que a gente chama. Então, assim, brinque mais com seu filho, né? Dê recursos, né? Que dê para trabalhar questões de memória, questões de raciocínio, porque na tela ele não vai estar, né? Totalmente. E outra dica, né? Importante, que também é necessário tirar o celular e bota numa televisão. Não é que não vai fazer mal, mas vai fazer menos mal, entende? Então, assim, é muito legal você chegar, né? Não sei se alguém, tipo assim, tem Netflix, essas coisas, mas bota ali um filme que você sabe que ele vai estar assistindo aquele filme, né? Então, assim, o meu filho, né, eu tento, né, ter também Quantos isso anos com tem seu ele. filho? Hoje ele tem 6 anos, né? Então, assim, ele já sabe, né, que quando dá hora de guardar, guarda. Ele teve acesso ao celular agora, né, devido à tia e tudo, mas a gente sempre pede, né, para não dar, para que a criança não tenha, né, o celular, que aí não vai ter acesso a com facilidade, né? Mas se tiver, né, controlar o uso, né, aplicar outras tarefas, né? Bota a criança, né, para ter autonomia de Assis. Hoje as crianças estão muito dependentes dos pais, você tá entendendo? Bota uma criança para fazer uma coisa na faixa etária da idade dela, tá certo? Bota ela para ajudar. Não que você vai botar ela para trabalhar, mas bota ela para guardar as suas roupinhas ali, que às vezes a criança deixa bagunçado, ou juntar os brinquedos, né? Então, assim, ter essa atenção maior voltada a telas, porque tá trazendo grandes prejuízos. Me diga uma coisa, Raíssa, a síndrome do pânico. Ainda tem muita gente que procura e chega ali, ó, eu tô com a síndrome, eu tô com pânico, eu tô com medo. Uhum. E a ansiedade, ela pode também levar a pessoa a ter algum tipo de pânico? Pode, Pode? Você pode falar um pode, pouco pode sobre sim, isso? porque a ansiedade, ela é um medo é, profundo, né, de alguma coisa, de intenso. E se isso não é tratado, vai virar o quê? Um estado dominó, né? Isso vai se agravar mais ainda. Então, assim, hoje eu tinha, né, pacientes que tinham pânico por causa da questão da pandemia, do contato social, né, de não querer sair de casa, de ir para o consultório de máscara, né, ainda de andar nos lugares de máscara, por ter um pânico excessivo daquilo. E é com a terapia, né, que a gente vai trabalhando esses pensamentos, porque são alguns pensamentos disfuncionais, né? Porque tem Certo. alguns pânico, a questão do pânico tem alguma coisa ali, né, que tá amedrontando. E se Raíssa tiver alguma coisa que realmente tiver, porque tem a possibilidade de ter um medo, né, de uma coisa que aconteceu. Aí depende, né, da situação do sujeito, né, que precisa realmente investigar melhor para ter um tratamento direcionado, né, com mais eficiência, né? Porque eu também sou psicóloga baseada em evidências, né? Então, assim, os meus estudos são científicos, a análise do comportamento, né? Ela é um estudo científico comprovado, né? Que a gente gosta muito de falar de evidências, né? Para comprovar que realmente aquele tratamento tem eficácia, né? Então, assim, hoje em dia tá também comum, né, esses ataques de pânico, né, que é a sensação de sufocamento, né, que eles falam que é um medo externo. Aí quando é que isso vai trazer prejuízo, né? Quando a pessoa tem um excesso naquilo que ela convive, né? Então assim, a gente sempre fala que tem uma pessoa que tem um pânico de palhaço, mas ela tem um convívio com palhaço direto, né? Mas ela trabalha numa empresa que tem elevador, ela tem pânico de elevador, ela só pelo elevador.
aí ela vai ter que trabalhar, né? Porque aquilo ali tá tendo um prejuízo na área da vida dela. É isso aí. Gente, aproveitando, compartilhe, siga a nossa TV do Vale pelo Facebook, pelo YouTube, no Instagram, TikTok, Kawaii. Só que lá no Kawaii é somente as postagens do podcast, tá certo? Lembrando que está patrocinando a nossa TV do Vale a Elisa Costa. É uma marca muito renomada aqui na nossa região, inclusive está expandindo nacionalmente, tá certo? Que é uma empresa do Galego da Zero Bala, como é conhecido, e da esposa dele. A esposa dele, que é uma iracemense, e que tem essa empresa muito grande que vai colaborar aqui com o nosso programa. Vamos para o comercial e já a gente volta para a gente finalizar o nosso podcast. E tomar uma águazinha, né, produção? De volta ao nosso podcast. Gente, compartilhe. Vão aí na teclazinha do compartilhamento, compartilhe. Compartilhe no YouTube. Lembrando que vai ser postado uma parte dessa entrevista lá no Instagram. Vão lá, @TV do Vale, lá no Instagram. Uma parte dessa entrevista amanhã. A nossa produção vai colocar os pontos mais críticos, né? Vamos falar assim, os pontos mais discutidos, os pontos mais comentados, vai estar lá no nosso Instagram, no nosso YouTube, do nosso Kawaii e também no nosso TikTok. Raíssa, só deixa os seus contatos aí, as pessoas que queiram entrar em contato, que queiram uma sim. consulta, que queiram ter uma avaliação com você, deixa os contatos e diga como você pode atender também. Pronto. Tem um Instagram, né, que é @psiraíssacastro. E também tem um telefone, né, para contato, que pode falar? Pode falar. É 88, né, 992069685. E pode entrar em contato, né, também a Luiziana, né, sempre tá me encaminhando, né, que ela é bem conhecida aqui também, né, já trabalha, o trabalho dela Ave Maria, perfeito, né? Eu sou suspeita para falar, né? Que trabalho, assim, mas realmente também, né? Ela tem esse contato comigo, né? E pode estar direcionando, tá certo? Tá certo, eu que agradeço a isso. E assim, a gente sabe do trabalho dos psicólogos, a gente sabe que é um trabalho muito importante, porém, bater nessa tecla novamente,
que insira mais nas escolas, insira Cinema. mais na assistência social, insira Isso. mais até em hospitais, onde tem crianças Hospitais, isso internadas, mesmo. para que possa tratar a mente, né? Hoje uma das doenças que mais agravam as pessoas é Sim, os transtornos é os psicológicos. transtornos. E eu vou te falar, Raíssa, se você não tiver bem, quem Mentalmente. sou eu para estar falando isso para você? Quem não tiver bem com a sua mente, o seu corpo também não vai Não, estar. não funciona. E eu acho que todo mundo, né, gente, percebe isso. Se sua mente não tá bem, você não vai estar bem, você não vai funcionar bem, né? Então, assim, eu também sempre falo que as pessoas têm que ter mais flexibilidade, né, com as coisas, porque hoje em dia a questão de ansiedade, depressão, é que a pessoa é frustrada e não tem a flexibilidade, né, a maturidade para saber resolver e passar por aquela situação. Porque o mal hoje é que a pessoa não quer sentir a emoção. Só que a pessoa tem que sentir a emoção, ela tem que entender que a tristeza é a tristeza. A gente não gosta tanto da alegria, né? Por que que a gente tem tanto medo, assim, da tristeza, de passar por ela? Então, assim, aceite quando aquela coisa não der certo. Não se cobre tanto. Tá tudo bem, você não tá bem algum dia. Você não precisa estar 100% bem. Entende? A gente tem que ter um cuidado maior e se julgar menos. Como eu falei, né? Se cobrar menos. Você não podia, você que trabalha muito, né? Hoje eu vou falar para os pais, né, que trabalham muito, ou qualquer pessoa que esteja me ouvindo, tenha um cuidado com você, com a sua saúde mental. Hoje, a estatística tá aí, o grau é muito grande. Eu digo também porque eu tenho um contato com a médica, né, daqui de Iracema, minha sogra. Ela atende diversos casos, né, com questões de ansiedade e realmente, não estou falando só daqui desse município, mas em geral, não dá conta. Né, não dá conta, inclusive não só os municípios, mas as questões de plano de saúde também, em lista de espera. Então, assim, não adianta, é uma coisa para ser questões de saúde pública, né? Como eu falei, a questão de telas, né, de celular, é a mesma questão de ter um olhar voltado para chamar esses profissionais. Tem muita gente formada aí precisando também, né, trabalhar e que tem um conhecimento para ajudar o outro, né, mas que não tem, né, esse olhar voltado total, né? Então, assim, o hospital necessita, a gente sabe, né, aqui, né, Em geral. em geral precisa, né? Hoje, eu nunca me via quando eu falei na educação e hoje eu sou psicóloga de uma escola, né? Até agradeço a escola normal, né, pela oportunidade. Sou apaixonada pelos meus alunos e assim, precisa, realmente nossos filhos precisa, porque hoje em dia a gente sabe que tá cruel a realidade, né? Tá, então assim, hoje em dia qualquer pessoa que chega para falar de psicologia, a pessoa fica assim, porque realmente é um assunto que está impactando, né? Que realmente a gente precisa falar, né? Então assim, busque ajude, né? Você acolhe o outro e entenda, né? Antes de julgar, procure entender mais, né? A família também tenha um cuidado maior. E a saúde pública, né, também escute, né, nossa voz, porque é, eu não me via. Eu sou formada há um ano, né? Só que assim, na minha formação eu não via que ia ser um boom. Todo mundo falava assim, vixe, a psicologia vai ser a profissão do futuro. Só que eu vi isso, tipo assim, 5 anos distante, mas assim, veio tão rápido, tá acontecendo tão rápido, e a gente precisa falar de saúde mental, né? Janeiro passou, que foi Janeiro Branco, né, que fala muito, né, sobre saúde mental. Só que a gente tem que falar todo dia. Pratique uma atividade física, faça o que você goste, né, saia, tenha, né, a responsabilidade afetiva com o outro, né, ter boas convivências é essencial, né, hoje em dia, seja Isso. no trabalho, né, seja na escola, tenha o cuidado com o outro. Você não sabe o que aquela pessoa está passando. Né? Então, assim, a gente Exatamente. não sabe o que o outro está passando. Respeite a dor alheia, né? Respeite a dor, nenhuma dor é menor do que a outra, né? Então, Isso. assim, respeite o outro. E chegue ali, se, como eu falei, né? Se não for para ajudar, então não fale nada, direcione para uma pessoa que consiga, né, abarcar tudo Eu isso. vou até aproveitar a sua fala e falar para a gente encerrar aqui, de um Uhum, ponto que não é a sua área, mas é um ponto interessante e, ao mesmo tempo, a gente respeita a fé das pessoas, uhum, a gente respeita qualquer tipo de placa de igreja, qualquer tipo de religião. Toda fé que seja a sua fé, a gente tem que respeitar. Eu vou contar um caso específico.
eu, como sou político aqui local, a Hum, gente presta alguns favores, né? E um certo dia, uma pessoa que estava com a depressão profunda, e hum, ela procurou a mim, e eu fui pedir o que é, para onde é. Ela disse, não, me leva até tal cidade. Aliás, você me leva e leva a minha irmã, que está doente, que era essa que eu estou falando, assim, uhum, até uma cidade vizinha, que eu queria levar ela num rezador. Aí eu fui e disse, tá certo, tá bom. Respeito a fé, coloquei no levou. carro e levei. E a irmã dela ficou dentro do carro e todo tempo calada, todo tempo triste, e eu conversando. Eu não vou dizer o nome, e vão ficar aí um ponto de interrogação. Quem será? Quem foi? Já faleceu, então eu não vou dizer nomes, né? Só dizer o fato, o Uhum, caso. caso. E aí todo tempo ela olhava para mim e eu perguntava, a senhora está bem? E ela não falava, ela só olhava e falava. Chegou um certo ponto da viagem, ela pediu para parar o carro para descer para fumar um cigarro. Ela foi e fumou um cigarro. Chegando lá, ela foi lá no rezador. Eu fiquei no meu carro lá, fiquei sentado na calçada. Entraram lá, não sei o que fizeram, não sei que rezador era, nem sei que religião era. Né? Então ela voltou e a irmã dela disse: Ó, já deu certo aqui, vamos para casa, tá certo. Aí eu lembro que eu fiz uma pergunta. Olhei para a pessoa que eu sei que estava com a depressão e disse: A senhora se sente bem? Ela não falou. Aí eu perguntei de novo: A senhora se sente melhor por ter vindo aqui? Ela olhou assim para mim e fez só assim com a cabeça, fazendo sinal que sim. Mas também não falou. 2 dias depois ela se suicidou. Entendeu? Então, assim, a gente respeita a fé, né? A gente respeita qualquer Uhum, busca de qualquer uma pessoa pela cura, pelo tratamento, mas eu sim, indico que abaixo de Deus, a medicina e os conhecimentos que o ser humano adquiriu para tratar as doenças, isso com o poder e a sim, vontade de Deus. Então eu perfeito. queria só Uhum, fazer uma pergunta. Para essas pessoas que estão realmente com aquela depressão profunda, que as pessoas têm a fé de dizer, vou levar para uma reza, vou levar para a igreja. uhum, A igreja é importante. Buscar o sim. espírito, né, alimentar o seu espírito com a palavra de Deus é importante. Mas a pergunta que eu quero fazer, qual conselho que você daria definitivamente para uma pessoa que está com depressão profunda? Pronto, já fiz perfeito, né, sua fala. E acontece de chegar paciente para mim mesmo, depois de ir, né, para os curandeiros, né, rezadeiros, essas questões, e naquele momento até se sentir bem, mas não tem assim um tratamento devido a longo prazo, né, que depois de dias, né, ou alguns meses, pode ter remissão de sintoma, porque tem uns níveis de depressão, e tem uma depressão muito aguda, né, muito severa, que você vai ter que precisar, em algum momento, da intervenção de medicação, né, Isso. porque, como você falou, perfeito, a fé tem que ter, é um valor que a gente trabalha, é com a fé que a gente vai tirar a pessoa lá de baixo, Isso. né? A gente bota a fé como um valor primordial na questão da terapia. E quem não acredita, tá tudo bem, a gente procura outro valor para ela. Você tá entendendo? Como eu digo, cada sujeito é um sujeito. Só que você tem que ter um cuidado, né? A gente tem que ter uma responsabilidade também de achar que também nem tudo é sobre a questão de, como é que eu posso dizer assim, do outro acreditar que isso pode curar, né? A gente tem que ter fé também, assim, na questão de acreditar na ciência, né? De ver os tratamentos que está sendo com eficácia, porque tem uns que pode ficar bem, tudo bem, mas tem uns que não, que pode chegar nesse nível. Talvez essa daí precisava estar também de uma avaliação psiquiatra, né? Intervir, porque às vezes isso aí é questão de química, né? Uma questão química do nosso corpo, faltando substância. Como, Raíssa? Falta, né? Quando a pessoa não tem uma alimentação saudável, não tem uma vida ativa, tá em um meio, né? Conflito, enfim, E às multifatorial, vezes né? até algum tipo de droga também. Pronto, drogas, outras substâncias, né? Que influencia. A bebida alcoólica, né? Também pode levar, né? O excesso. Então, assim, tudo isso é um meio e você não pode achar que com a oração pode resolver, pode, mas também pode ser uma questão de intervenção, né, de medicamentos. Não é a gente da psicologia não medica, né, mas o psiquiatra vai lá quando necessário e dá, porque também tem que ter esse cuidado, porque tem
pessoas que realmente precisam. E não é que vai tomar a vida toda. Tem gente que fica com medo, né, de ter essa dependência. E eu entendo, porque é uma coisa de adaptação, que entra a psicoeducação, né, dentro da terapia. A gente, psicólogo, a gente vai educar a necessidade dessa medicação para aquele sujeito. Então, eles têm que entender que é momentâneo. Porque a depressão, você fazendo tratamento direitinho, com eficácia, em algum momento você vai estar bem e você vai ter o desmame, né? Tem alguns casos que não. Eu tô com umas pacientes hoje em dia que ela tá bem, né? Ela até agradece demais, né? Ter conhecido, porque ela disse que tem essa questão, né? De passar também por outros profissionais, né? E não conseguir, né? Realmente trabalhar essa questão. Mas é por isso que eu falo, né? Da TCC, né? Sou suspeita a falar, mas é porque é padrão ouro, né? É uma coisa que tem eficiência. Então, assim, né, como eu sempre falo, tenha cuidado, né, com essas questões. Busque um profissional, né, porque isso é sério, não é frescura, né? Tem outras questões atrás dessa questão que não é só a religião, né? Não é só tudo depende de Deus, né? As pessoas acham também que tudo depende dele. Não, ele vai ajudar e pode até ajudar, mas será que com os dois o tratamento também poderia ter sido melhor? Né? Então, assim, a Isso. pessoa tem que acreditar também em outras possibilidades. E Deus deixou os homens e deixou a inteligência para que busquem os conhecimentos, Hum, para que possam um ser humano ajudar o outro, Certo. né, Uhum. junto com a fé. É isso que eu Isso. acredito. E vai quebrando, né, as questões do tabu, né? Porque Isso, isso aí é saúde, né? Como você falou, mente e corpo tá ligado, isso, né? tá Tem que certo. acreditar no homem, né? Também, às vezes, assim, no cuidado que a gente tem, né, um com o outro, Isso, gente, é só agradecer a participação. A gente ia fazer né? 40 minutos e o Olha papo aí! tá legal e estendeu um pouquinho, né? Não é? Então a gente agradece a sua participação Sim. aqui no nosso Pod Vale, tá certo? E a gente vai postar e vai cortar alguns pontos da nossa entrevista Uhum. para a gente compartilhar esse mundo afora. Principalmente essa última pergunta que eu fiz aqui, que é uma pergunta é um tema um pouco Polêmico. polêmico. Vamos receber algumas críticas, mas muita gente se entender o que a gente quis passar, vai compreender a Uhum. nossa resposta. Sim. Tá certo? Muito Sim, de obrigado. maneira, eu queria até terminar, né, de maneira nenhuma a gente quer, né, diminuir ou dizer que não faz, né, nenhum sentido, porque cada um tem um sentido e uma Isso, visão e interpretação. isso, Jamais a gente está falando isso, a gente está falando realmente de uma pessoa que precisa do tratamento, né, porque isso. é um transtorno, ele é muito sério, né, e essa patologia tem que ter um cuidado, né, porque eu digo que a saúde pública, em geral, da saúde, não está preparado. Você tá entendendo? Isso. Não estão preparados para o tamanho do dano, né, que isso pode ser gerado. Muito obrigado, Raíssa, pela sua participação, suas Obrigada. considerações finais para os nossos Obrigada. internautas. Eu gostaria, né, de agradecer, né, a todos que estão assistindo, né, obrigado a vocês pela oportunidade, né, e foi muito bom, né, estar presente aqui. E quem, né, precisar, né, de uma ajuda, eu estou aqui, pode entrar em contato comigo, tá certo? Que eu estou à disposição. Eu que agradeço. Gente, Obrigada. lembrando que a Elisa Costa colabora com o nosso programa, o quiosque da Natália, Delvan, secretário de Serviços Públicos, e também o prefeito municipal Celso Gomes. Eu quero agradecer a participação de vocês, compartilhe, siga as nossas páginas. Isso Boa mesmo. noite. E nessa semana, dia Uhum. 28, viu, produção? A prefeita Emanuele Martins, de Hererê, Ceará, vai estar aqui no nosso Podvale, trazendo aqui também políticas públicas, os Muito bem. acontecimentos lá do município de Hererê. Muito obrigado, Raíssa. Muito Obrigada. obrigado a todos Tchau, vocês tchau. e até amanhã. Obrigada.